Muito bem, eu, a Lei e o Max, estamos de volta, né? De volta aí das férias e já de uma semana bem pegada no Acajumer. Domingo que vem eu já não estarei de novo, porque eu vou para o Acanzeca, e aí eu vou antes levar uma galera aí também que vai trabalhar, né? A gente vai lá para começar a organizar as coisas antes. Mas aí a partir do outro domingo lá, o primeiro domingo de fevereiro, nós estaremos aí para o ano, então. O que mais eu precisava dizer para vocês? Acho que é só isso aí. Tudo certo, as férias foram boas, nós descansamos, mas já viemos cansados de novo, agora vamos ter que dar uma dormida de hoje para amanhã aí. Mas, enfim, Deus cuidou da gente do início ao fim. Graças a Ele por isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, junto comigo, em Êxodo, capítulo 5. Êxodo capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 19 daqui a pouco, e depois vamos olhar para 2 versículos aí. O tema da mensagem hoje é trabalho maldito, descanso bendito. Trabalho maldito e descanso bendito. Nesse pique de férias, de fim de ano, agora começo de ano, né? Todo mundo... Acho que pelo menos ali, Natal, Ano Novo, deu aquela descansada, tem esse clima de renovo, né? E nessa volta ao trabalho, esse reinício de ano, eu queria perguntar para você, quem aí gosta do seu trabalho? Não precisa responder, mas pode levantar a mão, vamos levantar. Eu gosto. Quem gosta do seu trabalho? Não trocaria assim por outro trabalho, não trocaria por outro emprego. Ah, não, daí já muda, né? Quem aí gosta de trabalhar? Que gostar do trabalho é uma coisa, gostar de trabalhar talvez seja outra, né? Gosta de trabalhar? Quem aí trocaria de profissão? Quem não está satisfeito assim? Não se sintam acanhados, né? Só se tem patrão empregado aí, não sei. Quem trocaria de profissão aí? Eu não trocaria por nada a minha, não trocaria. Deixa eu ver, acho que nessa aqui todo mundo vai levantar a mão junto comigo. Quem aí se incomoda no trabalho? Quem aí se estressa no trabalho? Eita, nós! Tem que, né? Se não tiver uns incômodos, não tem graça, eu acho. Quem aí que gosta da segunda-feira? Eu gosto, porque é meu dia de descanso, né? Eu trabalho pegado até domingo, daí segunda dá uma parada. Mas, enfim, você espera ansioso pela sexta-feira? Ou pelas férias? Eu lidei com isso fim do ano agora, né? Nossa, lá 20 e tanto de dezembro nós vamos viajar, vamos para a casa do pai e da mãe e tal. E eu tive que me controlar para não ficar vivendo só pelo dia 20. Não, vamos viver o agora, vamos aproveitar o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. O mês de dezembro foi intenso e tudo mais. Última frase, Deus ajuda quem cedo madruga. Você concorda com isso? Deus ajuda quem cedo madruga. Concorda? Quem concorda? Beleza, tranquilo. Deu para entender aí? Todo mundo entendeu a frase? Deus ajuda quem cedo levanta, né? Quem cedo acorda. Vamos lá, hoje eu vou falar então, vamos seguir falando sobre trabalho maldito e o descanso bendito. Eu pretendo trabalhar esse tema um bom tanto, pelo menos mês de fevereiro todo com vocês, esse tema, trabalho, descanso, tempo, porque é algo que Deus tem me incomodado em relação a mim mesmo e em relação à igreja como um todo também, para a gente reavaliar algumas coisas que precisam ser reavaliadas à luz da palavra, em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso descanso. Então agora eu vou falar algumas coisas que eu vou repetir depois, que a gente vai mergulhar mais aprofundadamente depois, mas hoje o nosso texto é Êxodo do 1 ao 19. Vamos ler juntos, eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia, Êxodo 5, do 1 ao 19. Aliás, antes da gente ler a palavra, vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui.
por esse reinício de ano, Senhor, por a gente poder estar de volta aqui em Itapejara, especialmente por esse culto em que eu estou de volta aqui com a igreja, com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, acima de tudo. Nós vamos agora ler um trecho dela, queremos entender, queremos aplicar isso na nossa vida, Senhor. Então não deixa de nos fazer ouvir a Tua voz. O Senhor está sempre falando na palavra, mas a gente nem sempre ouve. Então abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para a gente realmente ouvir, entender e mudar o que precisa. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 5, de 1 a 19. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem fazendo a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz Faraó: já não lhes darei palha, saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. E os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Até aí, o texto de hoje da palavra do Senhor. Que trabalho maldito que esse povo de Israel estava sujeito. Você lembra do contexto disso aí? Você já leu o Êxodo inteiro, ou leu esse começo? Se você já leu, já assistiu o filme, já assistiu a novela da TV aí, dá para entender mais ou menos. Lá na história de José, a família de José, todos os filhos do pai dele, os irmãos de José, foram para o Egito, os hebreus, povo de Israel. Lá eles ficaram 400 e poucos anos e cresceram a ponto de se tornar todo um povo, não mais uma família. E o faraó, então, cresceu o olho para cima daquele povo. Um povo estrangeiro vivendo na minha terra. Vou escravizar, porque senão eles vão me atacar e vão tomar o poder de mim. E Faraó, então, escravizou o povo hebreu, o povo de Israel. E diz que o povo de Israel clamou ao Senhor
e lembrou que tinha um Deus que o protegia, então Deus começou o processo de libertação do povo. E aqui nós vemos o primeiro passo de Moisés e Arão, que eram os líderes do povo de Israel, em direção a Faraó e a pedir: Faraó, liberta o povo, deixa a gente ir adorar a Deus no deserto. Nós não podemos fazer isso aqui no Egito, deixa a gente sair, esse primeiro processo. E o que eu quero destacar aqui é que Israel estava desesperado embaixo de uma carga de trabalho que eles não suportavam. Israel estava desesperado a ponto de clamar ao Senhor, a ponto de serem escravos. E aí eles clamam e o Senhor move em direção a eles. O texto que eu quero enfatizar hoje com vocês são 2 versículos. Versículos 8 e 9. Lê comigo de novo, Êxodo 5, 8 e 9. Diz ali: exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. Olha só agora, os israelitas são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que não deem atenção a mentiras. Palavra do Faraó, em direção aí ao povo de Israel. Nós vemos nesse texto aqui, então, Faraó usando o trabalho como uma ferramenta de desconectar o povo de Deus. Faraó usando o trabalho escravo, um trabalho sobrecarregado, como ferramenta para desconectar, para afastar o povo de Deus, de adorar a Deus. E aí eu quero destacar 3 coisas, 3 lições, 3 ideias aqui sobre isso. E a primeira, não está nesse texto, mas está no restante da Bíblia. A primeira, nós precisamos entender que o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. Quem é que inventou o trabalho? Alguém? Foi Deus. Você sabia? Você concorda? Trabalho foi inventado por Deus. E detalhe, foi inventado antes do pecado. Então ele foi inventado, foi criado por Deus quando tudo era muito bom e sem problema nenhum. Então o trabalho não é um problema. O trabalho não é uma maldição. Você precisa entender que você foi criado para trabalhar. Você foi criado para cumprir uma função, uma tarefa. E eu não vou falar aqui apenas de pregar o evangelho, apenas de fazer discípulos e de falar da palavra do Senhor. Não, você foi criado para ter uma profissão, para cumprir uma tarefa nesse sentido. Lá em Gênesis 2:15, a Bíblia diz que Deus criou o homem, Adão, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e proteger, cultivar e guardar. Essa era a tarefa do homem. E logo depois, Gênesis 2:18, Deus então criou Eva, a mulher, para ser uma auxiliadora que correspondesse ao que o homem precisava para cumprir sua missão. Então, homem e mulher, o casal se complementa na tarefa do trabalho, na tarefa de controlar, de dominar, de povoar a terra, de cumprir o seu propósito, que é trabalhar. O trabalho não é uma maldição. Aliás, o trabalho, ele dignifica, ele enobrece o homem. Você pode pensar numa pessoa que não trabalha, que não faz nada, que vive encostado, ele é mal visto na nossa sociedade, isso é muito mal visto, inclusive. Nós temos isso até demais, né? Mas pensa assim, o cara nem trabalha, não faz nada, não se esforça. Isso é visto com maus olhos, isso é uma herança de um valor bíblico. O trabalho dignifica. Quem trabalha tem sentido, tem um propósito para estar ali como ser humano, para fazer parte de uma sociedade. O trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Foi criado para ser uma bênção.
foi criado para sustentar o ser humano, foi criado para que o ser humano exercesse toda a capacidade que ele tem, e não é maldito, repito isso. Agora, o trabalho, ele se tornou maldito, por causa do velho e conhecido problema, que começa com P e termina com cado, né? Pecado. Gênesis 3, eu quero ler com você, 3, 17 a 19. Gênesis 3, 17 a 19. Lembra comigo, Gênesis 1 e 2, a criação, Deus fazendo tudo, Deus então criando o homem, a mulher, e vendo que era tudo muito bom, e o homem habitava no jardim do Éden, comia de tudo que tinha lá, estava em paz com Deus, em paz com a criação, em paz com o seu semelhante, até que o homem cai, o homem peca pela primeira vez. O homem e a mulher, né? Eu estou dizendo o gênero humano peca. E aí Deus diz, agora o negócio vai ser diferente. Então, Gênesis 3,17, depois do pecado, Deus declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, pois você é pó, e ao pó voltará. O trabalho não era assim. Não tinha falha na colheita, não tinha larva nas frutas, não tinha chuva demais ou seca demais que secava as plantações, não tinha animais morrendo de doenças, não existia isso, até o pecado. A partir dali, toda a existência humana, toda a criação foi manchada, ficou doente. Lá em Romanos, a Bíblia diz que toda a criação espera em dores de parto, como se tivesse ali prestes a dar à luz aquela dor, aquela espera pela revelação de Jesus para acabar com o pecado e purificar todo o universo. Então tudo sofre. O trabalho se tornou maldito por causa do pecado. E hoje nós nos estressamos, nós nos machucamos, nós nos incomodamos com o trabalho, com as pessoas, o trabalho, enfim, ele pode se tornar uma maldição na nossa vida por causa do pecado. Mas ele não foi criado para ser uma maldição. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, quando eu trabalho demais, eu não tenho tempo para Deus. Vá, né? Nossa, me diz uma coisa que eu não saiba. Não, agora eu vou falar uma coisa que você já sabia. Quando nós trabalhamos demais, nós não temos tempo para Deus. E isso eu tiro do texto de Êxodo. Então volta comigo, Êxodo 5. Se você folheou sua Bíblia, Êxodo 5, versículo 8. O faraó falou, a partir da metade do versículo, os israelitas são preguiçosos e por isso estão clamando, vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. O que o faraó estava dizendo aí? Se eles trabalharem demais, eles não vão ter tempo de pensar em Deus. Se eles estiverem sobrecarregados com o dobro, o triplo do que eles poderiam suportar, eles não vão ter nem tempo de pensar em oferecer sacrifícios, em cultuar, em dedicar tempo ao Senhor. Então, quando nós trabalhamos demais, nós não temos tempo para Deus. E aí o trabalho se revela uma maldição na nossa vida. Eu vejo nesse texto um pecado a evitar, um pecado para nós estarmos alerta, que é o pecado da sobrecarga. É o pecado da sobrecarga. E aí talvez você pense assim, não, mas é o meu patrão, é o meu chefe, eu não tenho como mudar a minha carga horária.
verdade, se você é empregado, não tem muito o que fazer. Mas deixa eu fazer dois parênteses aqui. Primeiro, se você é empregado, você trabalha as suas 8, às vezes 10 horas, né? Mas você tem tempo livre. Você tem tempo fora do trabalho. Tenta aplicar essas lições, isso que eu estou trazendo aqui, a esse tempo livre, que você não consegue controlar. O tempo fora do ambiente de trabalho. Agora, se você é autônomo, se você é o seu próprio patrão, isso se aplica bem diretamente a você. Esse pecado da sobrecarga, ele é muito, muito, muito comum hoje em dia, e ele é visto como uma coisa maravilhosa aos olhos das pessoas, talvez de nós também. Por quê? Porque nós somos já condicionados, estamos condicionados a pensar assim, nossa, mas eu poderia estar fazendo tanto mais, eu consigo, eu posso, se eu trabalhar um pouco mais, eu vou ter um rendimento muito maior. E aí você se torna o seu próprio faraó. E o problema, se você manda em você mesmo, não tem ninguém no meio do caminho, você obedece como um escravo. Você se torna o seu próprio mestre e o próprio escravo. E aí está se sobrecarregando e pecando diante de Deus. Isso, tem estudiosos aí da atualidade que chamam isso de uma violência contra si mesmo. Eu exerço uma relação de violência contra mim mesmo, me exigindo, me esgoelando, me torcendo até a última gota de energia para trabalhar e render um pouquinho mais. E eu estou deixando de buscar a Deus. E eu estou não tendo tempo para Deus. O pecado que eu vejo aqui na sobrecarga é de não permitir a si mesmo, de você, de nós, não permitirmos a nós mesmos o descanso. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui, você pensa aí para si mesmo. Como é que é o teu sábado à tarde e o teu domingo? Vai marcando aí. Você lava a roupa da semana, você faz comida para a semana, você limpa a casa, você corta a grama, você lava o carro, você faz tudo que não deu para fazer durante a semana. Sei lá, você pode me ajudar aí com a lista também, né? Você vai passear, você vai visitar pessoas, você fica entretido em atividades desde o primeiro momento até o último minuto do domingo, antes de ir para o culto, talvez. E aí, domingo, na hora de ir para o culto, tá louco, né? Vamos lá, vamos para a igreja. E daí senta na cadeira e fica pescando. Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Mas eu já me identifiquei, assim, ó, milhares de vezes. Eu faço isso na segunda daí. Eu só não tenho culto domingo à noite. Mas chegava na terça de manhã, que era o dia de recomeçar, assim, meu favor, eu não queria nem ver nada na frente. Por quê? Porque eu não tinha descansado. O que eu estou dizendo para você? Eu sei que você precisa lavar sua roupa, lavar a casa, você precisa fazer comida, organizar a semana, sim. Mas você não precisa fazer isso 28 horas por dia no fim de semana. Quando você trabalha demais, você não tem tempo para Deus. E o trabalho aqui não é ir lá e bater o ponto e ficar lá. Trabalho é o tempo todo, são tarefas, é ocupação. Então, quando você se enche tanto de ocupação, a ponto de esquecer de adorar a Deus, ou de quando lembrar, tentar adorar a Deus e nem conseguir, porque está tão cansado, está com a cabeça tão cheia, você está pecando por sobrecarga. Você mesmo está se sobrecarregando. Deixa eu fazer um adendo, uma outra observação aqui. Os israelitas, aqui no texto, eles não estavam caindo nesse erro de propósito. Tinha alguém que estava exigindo deles, que estava sobrecarregando eles. Eu aplico isso a nós, a gente não comete esse pecado, esse erro de propósito. Ah, que Deus o quê? Eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas. Eu nem quero de Deus mesmo, eu vou resolver meus negócios. A gente não pensa isso. Normalmente não, né? A gente não pensa isso. A gente faz na melhor das intenções. Eu até precisava orar, buscar a Deus,
mas eu tenho que resolver outras coisas mais urgentes, e a gente se engana com isso, e vai e fica correndo. Então toma cuidado, eu sei que não é de propósito, normalmente não é de propósito, e as razões para nós mesmos são muito boas, mas não deixam de ser erradas, não deixam de ser erradas. Tem uma verdade muito, muito profunda nesse texto, que é, os israelitas receberam de outra pessoa uma carga sobre si, e eles estavam desesperados num trabalho maldito, escravo. E aí o que eles fizeram? Clamaram a Deus. Eles clamaram ao único que podia ajudar eles a resolver isso. E eles disseram: Senhor, não aguentamos mais a carga que essa outra pessoa está colocando sobre nós. E o que Deus fez? Ele moveu céus e terra, literalmente. Lembra das 10 pragas, dos milagres, tudo que Deus fez? Ele moveu céus e terra para libertar o seu povo daquela opressão. E para dar o descanso que o povo precisava. Então eu e você servimos ainda ao mesmo Deus. A esse mesmo Deus. Que vê a nossa carga, que vê a nossa sobrecarga. E que está disposto a vir em nossa direção e nos ajudar a lidar com ela. Nos libertar dela. Enquanto o faraó aumenta a carga, enquanto talvez você aumenta a sua própria carga, Jesus vem e nos diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, e tomem sobre vocês o meu jugo, o meu fardo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Jesus diz: troca a carga comigo. Deixa eu te dar uma carga que você vai conseguir carregar. Deixa essa tua carga comigo. A pergunta para fechar esse ponto aqui é: será que Deus quer que nós trabalhemos tanto a ponto de não conseguir adorar Ele? Será que Deus quer que a gente trabalhe, se ocupe, corra, se esforce, se quebre tanto a ponto de não conseguir adorar Ele? Em terceiro lugar, terceiro e último ponto, antes das aplicações. Quando eu não descanso, chamo Deus de mentiroso. Quando nós não descansamos, nós estamos chamando Deus de mentiroso com isso. Olha Êxodo 5, versículo 9. O que Faraó falou? Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Qual era a mentira que Faraó estava falando ali? Estava se referindo? A mentira de que o povo tinha que ir adorar a Deus. Que o povo tinha que dedicar tempo ao Senhor. Aos olhos do Faraó isso era mentira. Quando eu não descanso, eu chamo a Deus de mentiroso. Eu quero ler com você alguns textos. Três textos. Primeiro, vamos acompanhar ali, Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4. Olha só, é um trechinho, uma frasezinha, mas que tem uma profundidade tamanha para a nossa vida. Olha só, certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. Está falando de Deus, e o povo de Israel somos nós que adoramos a Ele. Se nós temos um protetor, um cuidador, um provedor, que não cochila e que não dorme, nós podemos confiar, nós podemos descansar. Mas quando a gente diz assim, não, deixa que eu vou dar meus pulos, deixa que eu vou resolver sozinho, eu estou dizendo, eu acho que Deus não dá conta. Eu acho que Deus não pode me cuidar, não. Eu tenho que me cuidar. Eu lembro dessa ilustração, vai abrindo 1 Pedro 5, por favor. Do contexto militar, né? Época do quartel,
Quando tinha lá o cara que ficava de vigia, de guarda, né? Ele estava lá protegendo de sentinela, ele não podia dormir, ele não podia fechar o olho, ele estava lá atento, alerta, ouvido e olhos ligados, para que os seus companheiros pudessem dormir por um certo tempo, depois trocava. É nessa posição que Deus se coloca em nosso favor. Ele como vigia, como atalaia, como sentinela, atento, alerta e sem dormir, sem cochilar, para nos proteger, para que a gente possa descansar. Aí imagina o companheiro lá dizendo, não, fica de guarda aí, mas eu vou carregar pedra. Não, peraí, deixa que eu vou ficar de guarda aqui também, tu fica aí, eu fico aqui também olhando para o nada. Não, se tu vai ficar de guarda, eu não preciso ficar. Então, se Deus está protegendo, se Deus está cuidando, se Deus está suprindo, eu não preciso querer fazer o papel dele. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. O que é a ansiedade? É a preocupação com o futuro. É o se ocupar com o futuro de forma doentia. O que vai fazer, o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver, como é que eu vou conseguir o dinheiro, a comida, ou a resolução do problema. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Quando você não lança sobre ele a sua ansiedade, e você fica se remoendo, se debatendo na sua ansiedade, você está duvidando de Deus. E está dizendo assim, não Deus, eu acho que o Senhor não vai conseguir cuidar. Deixa comigo que é melhor. Que Deus nos livre. Último texto, Mateus 6:33. E 34 depois também. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Do que Jesus está falando ali? Essas coisas serão acrescentadas. É comida e roupa. Ele estava falando antes, é só ler o resto do texto lá. Ele não está dizendo riquezas e bens e tudo mais. Não, ele está dizendo comida e roupa. O que precisa de verdade, não falta. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça primeiro. Agora, quando você começa querer dar os seus pulos, querer dar na força do seu braço, conseguir tudo o que você precisa, conseguir a comida e a roupa que você necessita, o reino de Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na sua vida. Não tem como os dois estarem em primeiro lugar. Então, quando eu não descanso, quando eu não confio, quando eu não entrego, eu chamo Deus de mentiroso. Eu estou dizendo, não, Senhor, o Senhor não consegue, eu sei mais. O Senhor não sabe o que está dizendo. Aliás, esse mandamento da confiança, Deus nos manda confiar, né? Nós lemos nesse texto aí. Lancem sobre ele a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, confia que ele vai cuidar. Esse mandamento da confiança, ele se torna mentira aos nossos olhos. Se você parar para pensar, eu vou pregar ainda sobre isso mais em detalhes, mas pense comigo sobre o sábado, o dia do descanso. Não importa se é sábado, é domingo ou é outro dia, mas um dia na semana, Deus quer que nós descansemos. E descansar não é fazer outras coisas, é deixar de fazer, é parar. Pelo menos metade do dia, para você começar, né? Para, descansa mesmo, sem celular, sem faxina, sem cortar grama. Por que é tão difícil a gente parar um tempo assim, num dia da semana? Porque a gente se sente assim, eu tenho que resolver coisas. Se eu ficar parado, as coisas não vão acontecer. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Pare e deixa que eu resolvo o que você não vai dar conta. Porque você não vai dar conta. E Bernardo, eu e a Lê, nós temos experimentado isso. Foi um dos grandes aprendizados nossos aqui em Itapejara, nesse primeiro ministério.
parar e descansar em momentos ou em um dia da semana, mesmo que a lista de afazeres esteja enorme, mas Deus, o Senhor sabe, eu não aguento, eu preciso descansar. E aí as coisas se alinham e termina a semana, você fez tudo o que precisava e um pouco mais ainda. E não fez outras coisas que não eram necessárias, porque Deus se importa conosco, com a nossa saúde mental, nossa saúde física. Ele mandou descansar. E quando eu não obedeço a ordem de descansar, eu digo que ele é mentiroso, que ele não sabe o que está dizendo. E normalmente, para terminar esse ponto, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós nos enganamos dizendo que o trabalho é nobre. Aquelas verdades que eu falei lá no início, que é verdade, né? São verdades. O trabalho é nobre, o trabalho é digno, ele nos dignifica. Eu, como homem, como pai, como homem da casa, eu preciso sustentar a minha família. Isso é verdade, mas não é a minha força que sustenta. Não sou eu me matando de trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, que vai sustentar a minha família. Salmo 127 diz: se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham aqueles que edificam a casa. Se o Senhor não for o mestre de obras da sua família, da sua casa, você vai trabalhar em vão. É botar tijolo de dia para cair de noite e ter que fazer tudo de novo. Então, cuidado com esse engano de você trabalhar sobrecarregado e dizer para si mesmo: não, eu estou fazendo isso para dar o melhor para os meus filhos, para dar o melhor para a minha família. O que é o melhor para os teus filhos e para a tua família? O que é o melhor? Será que é um tênis, uma roupa a mais no fim do mês? Será que é um lanche, um presente, uma mensalidade a mais da escola no fim do mês? Sem dúvida que não é isso o melhor. Mas o melhor é o que o Salmo 127 fala, na sequência. Os filhos são herança do Senhor, são como flechas nas mãos de um guerreiro habilidoso. Feliz o homem que tem a sua bolsa cheia dessas flechas. Ele não será envergonhado quando enfrentar os inimigos. O que está dizendo aí? Um homem, um pai, que discipula, que cria seus filhos aos pés do Senhor, que mostra que confia no Senhor, inclusive descansando, ele vai estar fazendo sim o melhor pelos seus filhos. Muito diferente de se matar trabalhando e não dedicar tempo à sua família. Acho que nós todos entendemos aqui o ponto central. Deixa eu aplicar isso para a gente terminar. Se o pecado amaldiçoou o trabalho, e ele amaldiçoou, nós precisamos de alguém que quebre essa maldição. Nós precisamos de alguém que resolva essa maldição. Quem é o único que pode resolver essa maldição do pecado na nossa vida? É Cristo. Cristo Jesus, que morreu no Calvário. Aquele ungido pelo Pai como rei, lembra? Como rei que é vitorioso sobre qualquer inimigo. Se o trabalho tem sido uma maldição, uma sobrecarga na tua vida, você precisa da intervenção do Rei Jesus Cristo na sua vida. Da mesma forma que o povo de Israel estava sobrecarregado e clamou e Deus interviu e libertou, você precisa clamar e dizer: Senhor, eu acredito que eu esteja te desonrando. Ou, Senhor, eu estou te desonrando com a forma que eu trabalho. Me mostra o que eu preciso mudar. Senhor, me ajuda a descansar. A sua intenção e o seu ânimo contam no trabalho também. Às vezes a gente se preocupa muito com dar um bom testemunho, naquele sentido assim: eu sou justo, eu sou correto, eu sou honesto, eu não roubo, eu não faço falcatrua. Ok, isso também é fundamental no trabalho. Mas a intenção do seu coração, ela conta também como honrar o Senhor com o trabalho. Então, quando você vai ao trabalho buscando suprir a sua família da forma errada que eu falei, você está desonrando ao Senhor com o seu trabalho.
Agora, quando você vai para o trabalho buscando dar o seu melhor, pensando, Deus, isso é um louvor a Ti, e eu não vou dar conta de sustentar minha família, mas eu preciso da Tua graça, e eu quero descansar no Senhor, aí você honra Deus com o seu trabalho. A sua intenção conta. Pense nisso. Não faz de conta que isso tudo que eu falei aqui não é contigo. Não faz de conta. Nós todos precisamos reavaliar a nossa agenda, aquilo que nós fazemos dia a dia, semana a semana. Nós precisamos reavaliar. Então, gente, é vitamina BO do cristão. É Bíblia e oração. Tira tempo de manhã cedo, antes de abrir o celular, antes de começar a se preocupar com problemas. Tira tempo e lê a palavra. Tira tempo e ora. Começa com pouco e vai aumentando conforme Deus te der graça. Começa com 5, 10 minutos. Mas antes de sair para o tendel, para a correria, para o estresse do mundo, vai para o secreto e se enche do Espírito Santo, para não se sobrecarregar de trabalho e conseguir descansar no Senhor. Casais, se ajudem em casa. Por favor, se ajudem um ao outro para ter tempo de qualidade juntos e com os filhos, para não ficar o tempo todo um ou os dois correndo e a criança largada. Reavaliem isso na sua vida. Tenham tempo de orar juntos, de cantar juntos, de ler uma história, de ler a palavra, como família. Descanse, no dia do descanso, no momento, no tempo livre, descanse, sem telas, sem celular, sem ler nada, até mesmo ler Bíblia, às vezes cansa, então para e não faz nada, conversa com teu marido, com a tua esposa, fica olhando, que nem a gente vê o pessoal da geração mais antiga, né? Senta na frente de casa e fica olhando o nada, o movimento, vai falando com o Senhor, faça nada, se permita isso, Deus quer que você faça isso aí, fique sem fazer nada um pouco. Nisso o Senhor vai renovar o teu ânimo, vai renovar a tua criatividade, vai renovar a tua disposição. Por fim, eu repito algo que eu já falei. Aqui em Êxodo, nesse texto de hoje, nós vemos um povo sobrecarregado, que clama a Deus, e esse Deus todo-poderoso que intervém e liberta o povo da sobrecarga. Eu e você servimos a esse mesmo Deus. E Ele já revelou a nós toda a libertação que nós precisamos na pessoa de Cristo Jesus. Então não se permita continuar escravizado por algo. Nem que seja o seu trabalho, que é tão benéfico e te sustenta, e te satisfaz e te dá sentido. Até mesmo o seu trabalho. Entrega isso ao Senhor. E não seja escravo de nada, em nome de Jesus. Vamos orar? Fica de pé e ora comigo. Entrega ao Senhor, faz uma oração silenciosa, entrega ao Senhor a tua rotina. Pede sensibilidade ao Senhor para perceber se você está trabalhando demais. Pede ajuda ao Senhor para conseguir descansar. Para não usar o teu tempo, que é tão precioso, com outras coisas, em vez de adorar o Senhor. Senhor Deus, o Senhor está ouvindo as orações do teu povo, da tua igreja reunida aqui. O meu pedido é que o Senhor realmente dê atenção a cada um desses pedidos, a cada um desses corações, dessas mentes voltadas a Ti, entregando o seu trabalho, a sua vida ao Senhor. Que realmente o Senhor intervenha em cada um de nós, nos ajudando, nos capacitando a não querer resolver tudo no nosso braço, a não nos sobrecarregarmos, mas a clamarmos a Ti e a experimentarmos do Teu descanso. Senhor, nós queremos descansar em Ti.
descansar de toda ansiedade, descansar de todo estresse, descansar da preocupação, descansar, Senhor, daquela nossa angústia por dar o jeito no problema. Nós queremos entregar nas Tuas mãos isso tudo e pedir, Senhor, resolve os nossos problemas, organiza a nossa agenda, organiza, Senhor, o nosso dia, para que nós Te honremos com o nosso tempo e com o nosso trabalho. Senhor, que o nosso trabalho não nos impeça de Te adorar e de Te buscar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, eu não estarei no culto, mas vai estar aqui para vocês um plano de leitura bíblica anual, tá? Parecido com esse aqui. Vai ter várias cópias e eu sugiro fortemente que você pegue um e comece. Pegue um e comece, leia a Bíblia, faça esse propósito diante de Deus, com a sua família, e busque do Senhor junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida, te dê graça nessa semana e nesse ano, em todos os seus planos, em todo o seu trabalho, em todas as preocupações e ansiedades, que a graça de Deus seja maior, amém? Boa semana, Deus te abençoe.